Saudações, colega, tudo bem? Neste vídeo, apresentarei informações simplificadas da metodologia de treino futebolístico que desenvolvo. Havendo dúvidas, o contato estará anexado na descrição do vídeo. Espero atender a todos. No mercado futebolístico, há diversos princípios dos profissionais de educação física que são essenciais na formação de grupos específicos de base e profissional. Existem diversas estratégias que são benéficas na formação de grupos específicos, principalmente nos clubes desportivos de renda formalizada. A diferença entre decisão individual, coletiva e previsão estratégica também será informada durante os princípios desse vídeo. Além disso, apresentarei os principais educativos estratégicos das interrupções táticas. Objetivos específicos: ampliar o senso crítico de querer entender, propor ideologias favoráveis na construção de saberes, informar as soluções das interrupções táticas, compartilhar os estudos da modalidade de campo, desenvolver visão holística do componente estratégia. Nesse slide vou compartilhar algumas ideologias do princípio profissional. Há diversas entidades futebolísticas que desenvolvem regras e normas de inclusão social. Entretanto, a organização profissional tem princípios da iniciação de projeto e processo desportivo. O que seria projeto desportivo? Projeto desportivo são os conjuntos de estruturas disciplinares das entidades futebolísticas que controla a integração e inclusão social dos processos desportivos. Exemplo: fragmentação dos direitos através de licenças por categorias. Outro conceito que eu levei em consideração neste slide está relacionado a processo desportivo. O que seria então processo desportivo? São as metodologias profissionais futebolísticas que auxilia a integração e inclusão social de atletas. Exemplo: inclusão de atleta canhoto ligeiro nas diversas posições táticas à esquerda. Vamos lá, vou resumir nesse slide alguns conceitos de formação de grupo. O profissional de educação física, na função de técnico futebolístico, requer de organização, equilíbrio, seriedade das diversas possibilidades de entendimentos dos atletas. O que seria então essencial para o profissional da educação física nas funções futebolísticas seriam saber compreender as diversas possibilidades que os atletas requerem e fazem durante o processo de campeonato. Também o profissional de educação física tem que ter o entendimento de querer fazer. O processo do futebol só será benéfico à entidade desportiva que contrata e descontrata profissionais se o profissional da educação física, na função de técnico, querer ser campeão, querer ser semifinalista, algo desse tipo. E porventura, protocolar correções. Nem todo processo, nem todo projeto esportivo é benéfico a diversas possibilidades dos atletas, principalmente se atletas estiverem em supercompensação tática, técnica ou física. Durante as estratégias de jogo, existem diversas possibilidades que o profissional da educação física precisa e necessita estar preparado, principalmente relacionadas às decisões individuais, coletivas e profissional.
que seria uma decisão individual durante a estratégia de jogo. São atitudes do atleta nas situações desfavoráveis ou favoráveis às especificações protocoladas nas periodizações. Exemplo: deslizamento corporal do corpo no solo que atinge a integridade física do adversário. Esse tipo de atitude seria uma decisão individual do atleta. E isso pode resultar em uma situação favorável ou desfavorável, porque existem regras específicas no componente futebol que são essenciais para o controle desse tipo de atitude. Decisão estratégica coletiva. São hábitos dos atletas que dificultam ou facilitam os equívocos técnicos e estratégicos do adversário. Exemplo: marcação indireta dos atacantes adversários na primeira linha defensiva, ou seja, os zagueiros marcarem os atacantes próximo à linha do meio-campo. É um hábito que os atletas necessitam praticarem de forma coletiva, porque são diversos atacantes, então é uma marcação indireta. Se fosse uma marcação direta, seria uma estratégia individual. E por fim, a decisão estratégica profissionais. São as jogadas específicas protocoladas nos jogos oficiais, devido às interrupções táticas e dificuldades rotativas. Exemplo: orientação técnica da cobrança de lateral na linha defensiva do adversário. Quem protocola essa decisão é o técnico. Seguindo o raciocínio do slide anterior, eu mencionei sobre uma decisão estratégica que o técnico tem que protocolar durante os treinamentos pré-oficiais. Algum exemplo bem prático que o pessoal solicita para os atletas, principalmente que jogam as laterais, são os arremessos de ala direito, que são protocolados na estratégia pré-oficial. Os meio-médios ofensivos são orientados à movimentação no campo de impedimento do adversário, sendo próximo do início das demarcações do quadrante do goleiro. No slide posterior, eu vou mencionar como seria esta jogada. Bem, neste slide eu protocolei como essencial a tática 3-4-3. O volume técnico dos atletas que estão à esquerda irão fazer a jogada em conjunto com os quadrantes de volume físico da direita. Portanto, ficou nessa tática protocolado 5 atletas à direita. Houve uma interrupção tática próximo à linha do meio-campo à direita. Portanto, a jogada que eu mencionei no slide anterior vai ser próximo ao quadrante do adversário, que é o goleiro. O arremesso lateral tem que ser sempre na profundidade. Após esse lance e essa jogada, se pode orientar os atletas a fazer a rotatividade para o 4-3-3. Ou seja, o líbero ele deixa de jogar na linha dos 3 zagueiros e passa a jogar na linha do meio-campista, formando uma segunda linha de 2 atletas. E essa bola tem que ser sempre orientada a ser arremessada no fundo, ou seja, na linha de impedimento do adversário. Outra orientação simples nessa estratégia é dizer para o meio-médio ofensivo que joga na extrema direita sempre se posicionar próximo à grande área do adversário.
e fazer o movimento de retorno. Havendo esse espaço entre o meio médio ofensivo e o lateral direito, exemplificado nesse slide, os meios campistas, principalmente o líbero, podem iniciar essa jogada no meio campo e, porventura, realizar a transição entre meio campo, meio médio ofensivo à esquerda ou centroavante. Outra metodologia de interrupção tática está nas cobranças de tiro de meta. Depois da mudança da regra que o goleiro pode fazer a cobrança do tiro de meta utilizando a primeira linha defensiva próximo da pequena área, dificultou bastante a transição entre meio campo e a zona de ataque. Muitos dos atletas, principalmente que jogam na primeira linha defensiva, que são os zagueiros, têm muita dificuldade técnica do passe rápido, principalmente fazendo a rotatividade entre volante e meio-campista. Normalmente é orientado à recepção da bola e o direcionamento à extremidade. Não havendo essa possibilidade, a transição tem que ser realizada direta, com passe quicado ou passe rasteiro, nas posições da linha ofensiva de volume técnico elevado, que nesse slide eu protocolei sendo à esquerda. Bem, como eu informei no slide anterior, esse é o exemplo da jogada. Foi posicionado, conforme o protocolo da nova regra, 2 zagueiros próximos à pequena área. Com isso, induz a marcação próximo da grande área do goleiro defensivo, que seria a primeira linha de atacante. E os meios-campistas deverão estar próximos da grande área por algum eventual erro técnico dos zagueiros ou do goleiro. Entretanto, eu protocolei a jogada do goleiro iniciar a jogada com passe rasteiro ou quicado do lado técnico. É onde existe mais volume técnico, mais atletas posicionados para a estratégia de transição técnica, que é a esquerda. O ala esquerdo será praticamente a terceira linha de transição do passe. E os extremos, juntamente com o centroavante, receberão essa bola no quadrante protocolado de passe quicado ou passe rasteiro. A posição dos atletas serão necessárias para induzir o meio-campo do adversário a criar uma lacuna para essa bola ser quicada ou ser passada. Havendo o passe, seja ele quicado ou seja ele rasteiro, a estratégia se locomoverá no 3-4-3, formando a primeira linha próximo ao meio-campo. E porventura, o lado esquerdo, que existe mais volume técnico, será próximo de 4 atletas, sendo que foi protocolado no início da jogada como essencial para a saída de bola. Bem, eu informei somente alguns exemplos, principalmente das interrupções táticas, algumas metodologias de saída de bola, para o vídeo não ficar muito extenso, e eu agradeço o pessoal que se informou por esse vídeo e até logo. Obrigado.